Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula eu vou continuar o nosso curso de C# falando sobre delegates. Delegates é um conceito muito importante na linguagem C#. E nós vamos mostrar aqui os recursos básicos, os conceitos e um exemplo prático de utilização de delegate. Um delegate na linguagem C# ele é um ponteiro para um método. Assim, um delegate é um elemento da linguagem C# que permite que você faça referência a um método. Da mesma forma, um delegate ele pode ser passado como parâmetro para um método. Cabe ressaltar que um delegate na linguagem C#, embora ele seja semelhante a um ponteiro de função, ao conceito de ponteiro de função, existem algumas diferenças fundamentais na forma como isso é implementado na linguagem C#, que é feito de forma totalmente segura. Assim, usando um delegate, nós podemos encapsular a referência a um método dentro de um objeto de delegação. Feito isso, o objeto de delegação ele pode ser passado para o código, o qual pode chamar um método referenciado sem ter que saber em tempo de compilação qual método será chamado. É este o poder que o delegate te dá. Usando delegates, nós temos então uma flexibilidade para implementar qualquer funcionalidade em tempo de execução. Eu vou mostrar um exemplo prático disso. Geralmente, os delegates são usados se você precisar definir dinamicamente qual método deve ser executado. Todo delegate ele possui uma assinatura, que possui a seguinte sintaxe. Eu tenho um modificador de acesso, public, private, a palavra reservada delegate, o tipo de retorno, int, string, boolean, um objeto tipado, o nome do delegate e os parâmetros que o delegate vai utilizar. Por exemplo, aqui eu declarei um delegate da seguinte forma: public, delegate, a palavra reservada, int, o retorno, exemplo delegate, o nome, e string nome, bool, que é a assinatura do delegate. Os parâmetros que ele utiliza. Então, nessa assinatura nós temos que ele retorna um int e usa dois parâmetros. Na assinatura de um delegate, nós temos a seguinte composição: o nome, os argumentos e o tipo de retorno. E, é claro, a palavra reservada a delegate. Vamos considerar um método no qual eu quero apontar para o meu delegate. Eu quero que o meu delegate aponte para um método. Eu vou criar um método exemplo function, que retorna um inteiro e que tem dois parâmetros. Como esse método ele possui uma assinatura igual à do delegate, e isso é muito importante, eu só posso utilizar métodos com delegates se eles possuírem a mesma assinatura. Olhando aqui para o meu delegate e olhando para o meu método, eu vejo que eles possuem a mesma assinatura. Então eu posso referenciar o meu método no delegate, criando uma instância do delegate, usando essa sintaxe ou essa, que é mais simplificada. Nessa declaração, eu tenho que os objetos Macorati 1 e Macorati 2, que são instâncias aqui do mesmo método, referem-se a esse método exemplo function. Isso significa que esse método ele está registrado para essas instâncias. E se eu chamar essas instâncias, o método vai ser invocado. Assim, eu tenho três etapas na definição e uso dos delegates. Eu tenho a declaração do delegate, a instanciação,
esqueci de uma etapa aqui, a definição do método ou métodos que eu vou usar com o delegate. Esses métodos eu vou fazer com que o delegate referencie esses métodos, tá? Então, a definição dos métodos, né? Ou método, a instanciação do delegate e a invocação. Então, eu vou mostrar um exemplo prático de utilização. Para isso, eu vou fechar aqui, ó. Vou abrir o Visual Studio. Estou usando a versão Express 2013 for Windows Desktop. Vou criar um novo projeto, linguagem C#, Console Application, exemplo, Delegate 1. Eu vou fazer um exemplo bem simples, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, seguindo aqui a nossa etapa de definição e uso do delegate, é declarar o delegate. Então, vamos fazer a declaração. Eu vou usar a palavra reservada delegate, né? Então, aqui, deixa eu definir aqui. Aqui eu vou fazer a declaração delegate com definição dos parâmetros e tipo de retorno. O meu teclado ele não está muito legal, a barra de espaço está travando, então eu estou tendo que forçar aqui para a barra de espaço funcionar legal. Então você vai ouvir um barulhão aí, mas é a minha barra de espaço que não está boa. Então, a palavra reservada delegate. Nesse exemplo, eu não vou retornar nada. E eu vou chamar o nome do meu delegate, que é um simples delegate, né? E o parâmetro vai ser uma string. Fiz a declaração do meu delegate. Agora eu vou definir o método que eu vou usar com o delegate. Eu vou definir um método como eu estou aqui na classe, eu tenho que definir ele como static, né? Vou definir ele como private, void, e eu vou chamar ele de imprime texto. E ele vai receber uma string e vai imprimir no console aqui esse texto. Pronto, eu defini um método. Essa aqui é a definição do método para usar como delegate. O importante é que ele deve possuir a mesma assinatura do delegate. Então, se você observar, o meu delegate ele não retorna nada e usa como parâmetro uma string. O meu método ele não retorna nada e usa como parâmetro uma string. Então, eu posso usar esse método com o meu delegate. E é isso que eu vou fazer. Agora eu vou criar a instância do delegate. Eu posso fazer isso assim, ó, simples, delegate, sd, e apontar para o meu método. Essa é a forma mais simples. Aqui, eu estou fazendo uma referência a um método. Tá? Eu estou apontando para um método. Então, o delegate é um ponteiro para um método. Eu estou fazendo uma referência para um método. É isso que o delegate faz. Eu poderia ter definido a instância assim, ó.
delegate sd igual a new imprime texto. Simples delegate aqui eu tenho que fornecer um nome diferente, né? E aqui imprime texto. Essas duas sintaxes são válidas, tá? Eu vou usar de baixo que eu acho mais enxuta. Então criei a instância do delegate e agora eu vou chamar o delegate. SD, aí eu tenho que passar o quê? O parâmetro, que é o texto. Note que a minha instância do delegate ele está apontando para o método imprime texto. Então eu vou definir aqui macorati.net mais, vou colocar aqui date, time, to string, date time, today, to short date string. Pronto. Então vamos recapitular. Declarei o delegate. Tá? Defini o método que eu vou utilizar como delegate. O método e o delegate devem possuir a mesma assinatura, o mesmo parâmetro, o mesmo tipo de retorno. Criei a instância do delegate apontando para o método que eu quero utilizar. Chamei o delegate passando o parâmetro que o delegate usa. Feito isso, o método imprime texto vai ser chamado e ele vai imprimir no console o texto. Então, para ver o resultado, vou colocar um read key aqui e vou executar. O resultado esperado, macorati.net, que é o que eu estou passando, mais a data de hoje. Coloquei a data de hoje, to short date string, 24/2/2005. 2015. 2005 foi há muito tempo atrás. Então esse é um exemplo básico de delegate. É claro que você não vai usar o delegate como um método, né? Você não precisaria fazer isso aqui nesse exemplo. Eu não precisaria usar um delegate. Então eu vou mostrar um exemplo prático, onde eu tenho dois métodos e eu vou definir em tempo de execução qual método chamar. Aí você vai perceber a utilidade dos delegates. Então eu vou criar um novo projeto aqui, ó, File, Add New Project, eu vou colocar aqui, ó, Delegates, exemplo 2. Eu vou seguir o mesmo ritual, tá? Primeira coisa, eu vou definir o meu delegate. Então vamos lá. Declarar delegate. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da letra para você acompanhar melhor. Vou declarar o delegate. Então, ó, delegate. Eu poderia colocar público delegate, né? Mas aqui no caso, tanto faz. Delegate void imprimir texto. String texto. Está aqui o meu delegate. Agora, eu vou definir dois métodos. Um método que vai imprimir no console e outro que vai imprimir para um arquivo. Então vamos lá. Imprimir no console. Então, public static void imprime no console. Ele vai receber o texto e vai imprimir. Esse é muito simples. Console writeLine texto. Só para ficar
está aqui o primeiro método que eu vou usar no meu delegate. Note que ele tem a mesma assinatura, não retorna nada e possui um parâmetro. Agora eu vou criar outro método, que vai imprimir num arquivo. Opa! Public, static, void, imprime em arquivo. Mesma coisa, vai receber um texto. Aqui eu estou simplificando bastante o código, não vou usar tratamento de exceção, bloco try-catch, para ficar bem enxuto e bem fácil de entender, tá? Aqui eu vou precisar, eu vou usar um file stream e um stream writer, então eu vou precisar aqui do using system IO. Vou usar as classes desse namespace. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir aqui duas variáveis estáticas. Uma do tipo filestream, que vai representar o meu arquivo, e a outra do tipo stream writer, que eu vou usar para escrever stream writer, que eu vou usar para me escrever no arquivo. Tá? Eu defini ela como estática. E agora sim, eu vou definir primeiro o meu arquivo, criar uma instância, filestream. Agora eu vou definir o caminho e o nome do meu arquivo. Eu vou fazer isso aqui no código mesmo, mas é claro que numa aplicação de produção, você nunca deve colocar um nome fixo dentro do seu código. Isso aqui deve estar num arquivo de configuração, né? Ou então num arquivo INI que você criou. Ou seja, você não pode definir nome de arquivo, string de conexão no seu código. E depois, se você precisar alterar, você tem que alterar o código. Então, como o exemplo é simples, então você sabe que na linguagem C#, como eu vou usar aqui a notação barra invertida, eu tenho que colocar uma arroba ali para ele não confundir isso com um caractere especial de escape. Então eu vou chamar uma mensagem.txt, tá? Que está na pasta dados. É o meu arquivo. O modo, eu vou dar um append nesse arquivo, né? E o file access attribute eu vou escrever no arquivo. Pronto. Né? Deixa eu colocar um pouco menor aqui. Está aqui, né, o meu arquivo onde eu vou escrever. Agora, eu vou pegar a instância do meu stream writer, vou criar uma instância desse arquivo, né, e vou escrever nele. Escrever o texto nesse arquivo. Pronto. Aí eu tenho que dar um flush, né, para liberar os recursos aqui. Fechar o recurso e fechar o recurso do file stream também. Está definida dois métodos. Um que vai imprime em arquivo. Então eu tenho um delegate declarado segundo as regras, declaração do delegate, o retorno, o nome, e dois métodos. Eu vou usar esses dois métodos em tempo de execução e chamá-los usando o delegate. Para isso, esses dois métodos, a assinatura deles tem que ser igual ao do delegate. Isso está de acordo também. Então agora eu posso partir para a execução. Então qual é a próxima etapa? Criar instâncias
do delegate. Então, meu delegate é imprimir, né? Imprimir texto. Eu vou chamar IT1 e vou apontar ele para o meu método imprime no console. Vou fazer a mesma coisa aqui. Opa! Vou copiar e colar. E aqui eu vou criar outra instância IT2, só que aqui eu vou usar imprime em arquivo. Criei as instâncias dos delegates, tá? Agora é só utilizar. Que vai ser invocar, né? Invocar o delegate. Então, ó, IT1. Eu vou passar um texto aqui para ele, que é o parâmetro que ele precisa receber. No console, IT2 macorati.net no arquivo. Vou colocar console, do jeito que ir aqui para parar a execução e acompanhar. E aqui eu vou colocar só um texto para mim saber que já imprime no console. Imprime no arquivo. Então, note que eu criei duas instâncias do mesmo delegate e estou apontando para métodos diferentes. Estou decidindo em tempo de execução qual deles eu vou utilizar, se imprimir no console ou no arquivo. Então, se eu executar, deixa eu colocar esse exemplo aqui como o que vai iniciar a aplicação. Olha aqui, ó. Imprimir no console, imprimir no arquivo. Se eu abrir lá a pasta onde está essa mensagem TXT, meu arquivo, olha lá, ó. Eu já havia feito alguns testes, né? Deixa eu parar aqui para você ver. Está aqui, ó. Macorati no arquivo. E Macorati no console. Funcionou corretamente. Então, a utilização de delegates, eu posso utilizar delegates também com métodos anônimos, né? Que é um outro recurso que nós vamos ver em outra videoaula. Mas nessa videoaula, eu mostrei para você como podemos usar delegates, como podemos definir qual é as etapas que você tem que fazer e quais são as restrições, né? Um delegate, para ele ser utilizado com qualquer método, para ele ser referenciado como um ponteiro para um método, o método tem que ter a mesma assinatura do delegate. Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.